Apocalipse 21, 2 semanas atrás, nós vimos até o verso 8 desse capítulo que já está dentro da conclusão do livro do Apocalipse, que é o capítulo 21 e 22. E essa é a nossa penúltima mensagem nesse maravilhoso livro que é o Apocalipse de João para nós. Essa manhã nós iremos ler e refletir a partir do verso 9 do capítulo 21 até o verso 5 do capítulo 22, que forma essa unidade final de visões aqui de João. Depois tem a conclusão, que nós vamos ver daqui 2 semanas. Todos acharam? Apocalipse 21, a partir do verso 9, nós vamos ver sobre a Nova Jerusalém nessa manhã. Após a leitura, como sempre ele dizer, essa é a palavra do Senhor, todos e somente aqueles que creem respondam com um sonoro amém. Nós iremos orar mais uma vez. Diz assim, Apocalipse 21, 9: Então um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias das 7 últimas pragas veio e me falou: Vem e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou em espírito a um monte grande e alto, e mostrou-me a cidade santa, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. E havia um muro grande e alto com 12 portas, e cada porta havia um anjo e nome escrito sobre elas, a saber, o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. E havia 3 portas no lado leste, 3 no norte, 3 no sul, 3 no oeste. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma haste de ouro com uma medida para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, e seu comprimento era igual à sua largura. Ele mediu a cidade com a haste, e ela media 12.000 estádios de comprimento, de largura e de altura. Ele também mediu um muro que, segundo a medida humana que o anjo usava, tinha 144 côvados. O muro era construído de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro líquido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o 9º de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas eram pérolas, e cada uma das portas era feita de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, pois o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessitava nem de sol nem de lua para que nelas brilhem, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas não se fecharão de dia, e ali não haverá noite. Para ela virão a glória e a honra das nações. Nela então não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão, e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, e não precisarão da luz de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez?
Eu não sei se compensa fechar um pouquinho alguma das portas para amenizar o barulho. Pode ser, não sei, uma ideia só. Amém? Vamos orar? Senhor, como nós cantamos agora, é o teu povo aqui presente, reunidos em uma só fé, em uma só voz, em uma só salvação, que é o nosso Senhor Jesus. Rogamos que o teu Espírito neste momento nos encha com uma porção a mais da sua presença, para que possamos entender, amar e glorificar o Senhor através da sua palavra. Que o Senhor abra os nossos olhos, santifique nossas afeições e conceda o seu poder, a nossa vontade, as nossas mãos e pés, para que possamos andar na sua vontade, andar na sua luz, na esperança dessa nova Jerusalém que desce do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Irmãos, o livro de Apocalipse, ele não foi escrito pelo apóstolo João para saciar a nossa curiosidade sobre a eternidade ou sobre o fim dos tempos. Ele não foi escrito para nos dar recursos para a gente ficar especulando, filosofando sobre como vai ser isso, como vai ser aquilo, na nova criação restaurada, mas ele nos dá algumas janelas para nós contemplarmos, pela leitura do texto bíblico, como será a eternidade. Só que o ponto do apóstolo João não é meramente teórico, não é meramente imaginativo. Ele está escrevendo isso daqui, todo o Apocalipse, para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, no capítulo 2 e 3, que vai de Éfeso até Laodiceia. E vocês lembram que no final de cada uma daquelas 7 cartas, ele dizia: olha, ao vencedor eu darei com que se assente comigo no meu trono, eu vou dar do maná eterno, eu vou dar a árvore da vida. Cada final das 7 cartas, João ele fragmenta o que aqui ele coloca como um todo. E para que ele faz isso? Para encorajar e exortar as igrejas da Ásia Menor e todos nós a vivermos o Evangelho de uma forma digna. E no Apocalipse existiam 2 problemas principais daquelas 7 igrejas, que qualquer igreja nós estamos sujeitos a cairmos. Ou aquelas igrejas falhavam na doutrina apostólica bíblica, ou seja, por exemplo, a igreja em Pérgamo, a igreja em Sardes, a igreja em Tiatira, eles eram bons em evangelizar, em testemunhar sobre o Evangelho no meio da cidade deles, mas eles haviam deixado doutrinas heréticas entrarem na igreja, doutrina de Balaão, doutrina de Jezabel, doutrinas que vão levar o povo de Deus a se prostituírem espiritualmente e até mesmo fisicamente no meio do povo. Então esse era um problema, ter testemunho público, mas internamente estarem corroídos por falsos ensinos, ou o oposto, como a igreja de Éfeso e a igreja em Laodiceia. Eles tinham, pelo menos a igreja de Éfeso, tinha uma boa doutrina, mas não estavam mais evangelizando, não estavam mais proclamando publicamente a mensagem do Evangelho. Então era um problema interno, falta de pureza doutrinária e prática, e um problema externo, falta de proclamação pública da verdade do Evangelho. E aí o apóstolo João está dizendo: olha, se arrependam disso, se arrependam daquilo, porque senão Jesus, o próprio Jesus dizendo, né? Porque senão eu vou vir e vocês vão deixar de ser igreja. Se vocês querem manter doutrina, mas parar de brilhar a luz de vocês no público, eu vou vir e tirar a luz de vocês. Se vocês continuarem acreditando na doutrina de Balaão, em que vocês podem cometer idolatria e manter-se cristãos, eu vou entregar vocês idolatria, basicamente contextualizando, e vocês vão deixar de ser igreja. Então esses 2 problemas, falta de doutrina bíblica, falta de testemunho público, são os 2 principais problemas que João aborda em todo o seu livro. E ele está construindo a sua narrativa simbólica desse livro, exatamente para exortar aquelas igrejas, exortar a nós e a todas as igrejas a mantermos pureza doutrinária e prática, testemunho público, e as promessas da nova criação vindoura, elas são para vir de encontro a esses 2 problemas: falta de pureza doutrinária e prática, falta de testemunho público. E é cada detalhe
detalhe que o apóstolo João vê e escreve para essas igrejas e para nós, ele está com essa ideia em mente, dizendo: olha, se vocês continuarem assim e assim, perseverando na doutrina, perseverando no amor público a mim, essa vai ser a sua recompensa. E cada parte dessa recompensa não é aleatório. Ele viu lá a Nova Jerusalém, ele viu lá as coisas assim, é só por ver. Não, cada detalhezinho dessa visão que ele tem, porque Jesus poderia ter mostrado muitas outras coisas que não está aqui nessa visão final, mas cada detalhe que Jesus mostra para João é exatamente para vir de encontro com a promessa final para as igrejas perseverarem na doutrina dos apóstolos e no testemunho público dessa doutrina. E é isso que ele vai descrever aqui para nós quando ele vê detalhadamente essa Nova Jerusalém descendo do céu. Agora, o texto ele é simbólico, como todo o livro de Apocalipse é, só que existe um detalhe que faz toda a diferença quando nós lemos isso daqui. Quando João fala que ele vê essa Jerusalém, essa Nova Jerusalém, olha o que ele diz no verso 9. Depois do anjo falar com ele, ele diz o seguinte: vem e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem que é a noiva, a esposa do Cordeiro? A igreja. Então, aquilo que João está vendo vindo do céu é a igreja. Isso não nega o fato da igreja trazer toda aquela cultura absolutamente celestial e santa para essa criação, em termos de uma cidade maravilhosamente construída de forma perfeita. Mas essa cidade que ele está vendo é a igreja vindo com Cristo em glória. E isso faz toda a diferença para nós lermos, e uma coisa não nega a outra. O fato de ser a igreja não nega o fato de a igreja trazer essa realidade de cidade de Deus perfeita para este mundo, para essa criação. É igual, por exemplo, dizer assim: o trânsito da nossa cidade é muito ruim. Eu não estou dizendo que a cidade é um ser, uma entidade que tem um trânsito que é ruim. Eu estou dizendo que as pessoas da nossa cidade, por incrível que pareça, são, na sua maioria, péssimos motoristas. Então eu estou usando a cidade para falar das pessoas da cidade. Por exemplo, se alguém diz de alguma cidade: essa cidade é muito rica, ou essa cidade é muito pobre, ele não está dizendo que a cidade em si, por si mesmo, causada a si mesma, é rica ou pobre. Ele está dizendo que as pessoas dessa cidade ou são majoritariamente mais bem-sucedidas financeiramente, ou são mais humildes financeiramente. Então é muito comum na nossa linguagem cotidiana de todos os tempos usarmos a parte pelo todo ou a cidade pelo povo. Por quê? Obviamente, as cidades elas não surgem do nada. As cidades elas são reflexo do povo. Aquilo que o povo é, ou manifesta, ou constrói culturalmente, é a cidade. A cidade é o resultado cultural daquela civilização, daquele povo reunido ali. Então o apóstolo João está descrevendo para nós, se vocês separarem comigo o verso 9 até o verso 14, é essa introdução do que seria essa cidade, que em outras palavras é a igreja vindo com Cristo em glória. Ele diz assim, verso 10: ele me levou em espírito a um monte grande e alto, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com cuja glória ela resplandecia como pedra muito preciosa, como se fosse de jaspe cristalino. O fluxo do texto é: Deus brilha a sua glória nessa cidade santa, que é a igreja, e essa cidade santa ela reflete a glória de Deus de forma perfeita e de forma absolutamente santa, gloriosa e majestosa. Verso 12: havia um muro grande e alto com 12 portas, cada uma havia um anjo e nomes escritos sobre elas, a saber, o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. E havia 3 portas no lado leste, 3 no norte, 3 no sul, 3 no oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Essa imagem inaugural introdutória aqui está mostrando que a igreja ela é composta simbolicamente dos 12 patriarcas
e dos 12 apóstolos como fundamento dessa igreja. Ou seja, todo o povo de Deus do Antigo Testamento, antes de Cristo, e todo o povo de Deus do Novo Testamento, depois de Cristo, está aqui, vindo com Cristo em glória, descendo do alto para este mundo. E é de se esperar desse simbolismo ser o povo, os nomes dos 12 patriarcas como fundamento e os apóstolos como muro, mas aqui simbolicamente João inverte. As 12 tribos de Israel, ou seja, a igreja de todos os tempos, ela é o que limita essa cidade, são os muros dessa cidade, ou seja, não entra nessa cidade quem não é israelita, espiritualmente falando, o povo de Deus, e o fundamento agora dessa cidade é os 12 apóstolos, é o Novo Testamento, a doutrina apostólica. E isso chama atenção, porque essa cidade é descrita aqui como tendo 3 portas para cada um dos lados. Isso quer dizer simbolicamente, bem simples, que pessoas de todos os lados do mundo podem entrar nessa cidade, podem fazer parte do povo de Deus. Vocês conseguem perceber como simbolicamente João está dizendo que o que nós seremos na eternidade é reflexo do que seremos aqui, em termos de doutrina e testemunho? Porque qual que é o fundamento da doutrina que a igreja deve permanecer? O fundamento da doutrina apostólica dos 12 apóstolos de Jesus, Novo Testamento e também o Antigo Testamento. Esse é o fundamento dessa cidade santa da igreja. E ao mesmo tempo, essa igreja, ela não é enclausurada, nós temos portas abertas para todos os lados, ou seja, ao proclamarmos a mensagem apostólica da morte e ressurreição de Cristo, pessoas de qualquer nacionalidade, de qualquer etnia, de qualquer época, podem entrar na igreja, e é por isso que lá na eternidade nós voltamos em glória, simbolicamente, nossos muros é os nomes dos 12 israelitas, dos 12 filhos de Israel, fundamento é o nome dos 12 apóstolos, e nós temos portas abertas para todos os lados. Claro que essas portas estão abertas enquanto nós pregamos o Evangelho. Lá não vai haver possibilidade de salvação de quem foi condenado, obviamente, mas ela é descrita aqui em termos de que o que nós somos aqui será reflexo simbólico do que nós seremos na eternidade. E a partir dessa introdução, dessa visão, nós temos 3 coisas que João apresenta para nós. Verso 15 ao 17, ele vai fazer uma medição dessa cidade santa, a gente vai ver o que significa isso. Verso 18 ao 21, nós vamos ter que tipos de materiais essa cidade é construída, a gente vai ver o que isso simbolicamente significa. E o verso 22 ao 27, nós vamos ver algumas características internas dessa cidade santa. E aí o capítulo 22, verso 1 ao 5, é como se fosse a conclusão dessa visão maravilhosa dessa cidade santa que é a igreja descendo do céu. Então vamos lá, em primeiro lugar, verso 15 ao 17, vamos ler novamente. Aquele que falava comigo tinha uma haste de ouro como medida para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, que essa passagem deu o nome de uma das igrejas evangélicas hoje, né? Igreja quadrangular. Essa cidade era quadrangular, o seu comprimento era igual à sua altura, e ele mediu a cidade com a haste. Ela media 12.000 estádios de comprimento, de largura e de altura. Também mediu o seu muro, que segundo a medida humana que o anjo usava, tinha 144 côvados. O que significa isso aqui, irmãos? A gente viu no capítulo 11 que no Antigo Testamento, que é a base disso daqui, quando Deus mandava alguém medir ou o templo ou a cidade, era um símbolo de proteção divina. Deus estava dizendo simbolicamente que esse é o limite do templo ou da cidade, então ele não vai ser destruído, ele não vai diminuir. Ou seja, os inimigos de Israel que sitiavam Israel, que sitiavam o templo, não teriam êxito se Israel permanecesse fiel. Ou seja, pegar uma vara para medir as coisas no Antigo Testamento é um símbolo de que Deus estava estendendo a sua proteção sobre aquele lugar, ao ponto de que essa medida não vai mudar, ela vai permanecer a mesma, ela não vai ser diminuída por forças antagônicas a ela. E o que é mais interessante é que a medida dela, se a gente for ler isso aqui literalmente, ela é muito estranha. Ela tem aqui 12.000 estádios de largura, de comprimento, de altura, como se fosse um quadrado,
né? Mas irmãos, isso aqui é obviamente simbólico. Sempre que o João fala de número 12 em Apocalipse e os seus múltiplos, ele está simbolicamente usando esse número para descrever a igreja. Quando ele diz que essa cidade ela mede 12 mil de altura, 12 mil de comprimento, 12 mil de profundidade, ele está dizendo que essa cidade é composta por toda a igreja. Vocês se lembram no capítulo 7 que a igreja é descrita como sendo 144 mil pessoas, que é 12 vezes 12 vezes 1000, que mostra 1000 em Apocalipse, esse símbolo de uma grande quantidade de coisa ou de tempo. 12 nomes no Antigo Testamento, 12 apóstolos, no Novo Testamento, seja representantes do povo de Deus antes e depois de Cristo. E essa é a medida dessa cidade: todos aqueles que fazem parte do povo de Deus Antigo e Novo Testamento. Ele repete isso lá no verso 17, dizendo que em medida humana ela mede 144 côvados, que é o mesmo número que eles usam no capítulo 7 para falar da igreja, 144 mil redimidos pelo Cordeiro. Não quer dizer que são 144 mil pessoas salvas, obviamente o número é muito maior do que isso, milhões e milhões de pessoas. O que João está descrevendo para nós é que essa cidade, a medida dela é delimitada pelo povo de Deus, ou seja, de novo, não entra nela, não faz parte dela, não se estende a medida de Deus quem não faz parte do povo de Deus. E a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Tiatira, lendo isso, eles vão dizer: olha, então os hereges, os falsos cristãos, os falsos mestres que estão assolando nossas igrejas não fazem parte dessa cidade que é a igreja vinda em glória dos céus. Qual que é a aplicação prática disso, colocando essa passagem à luz do todo de Apocalipse? Lá no capítulo 11, João vê um templo. Esse templo é um símbolo da igreja, e é dito para ele medir de novo. O anjo mede esse templo, e no capítulo 11 é dito assim: olha, vai medir a parte santa e interna do templo, ao mesmo tempo que a parte externa do templo vai ser deixada sem medida. O que isso quer dizer? Que nós internamente somos protegidos, medidos por Deus, e o nosso exterior não é. Ou seja, nós padecemos em nosso corpo. A gente padece doença, morte, perseguição, tortura pela fé, mazelas de todos os tipos, luto, depressão, angústia. Tudo isso o nosso corpo exterior padece, porque ele não é medido lá em Apocalipse 11. Ou seja, Deus não promete proteção externa a nós, mas Ele promete proteção interna. Quando a igreja lesse isso lá em Apocalipse 2:3, era para causar o seguinte efeito neles: olha, a gente não está evangelizando, porque se a gente pregar o evangelho aqui no Império Romano, no final do século I, nós vamos ser mortos. E o apóstolo João: de fato vocês vão ser mortos, porque internamente vocês estão protegidos, medidos, externamente não. E o que diz Apocalipse 11? Que o pátio externo do templo é entregado aos gentios, aos pagãos, para ser pisado. Ou seja, João enfatiza dizendo: olha, o exterior de vocês vai ser pisado por este mundo iníquo. Isso é uma promessa, vocês vão sofrer por causa do evangelho. A motivação é: eu vou sofrer por causa do evangelho, eu vou ser templo, eu vou ser luz, eu vou ser aquele que vai carregar a presença de Deus para este mundo caído. Eles vão me matar, me perseguir, me difamar, mas na nova criação toda a cidade é medida. Todo o nosso ser, o corpo ressuscitado em glória, nossa alma perfeita em santidade, é medida por Deus. Portanto, a proteção de Deus absoluta, ela se estende em toda a igreja na eternidade. Isso quer dizer que na eternidade, por exemplo, não vai haver a menor possibilidade de queda, não vai haver a menor possibilidade de entrar o mal lá, não vai haver possibilidade do diabo e os demônios escaparem do inferno, por exemplo, do lago de fogo, e tentarem enganar a igreja e os anjos. Não vai haver a liberdade, o livre-arbítrio, nem de homens, nem de anjos, de querer
cair em pecado de novo. Por quê? Porque tudo estará unido a Jesus Cristo, anjos e homens, mulheres, a igreja como um todo, e Cristo assegura pelo seu sangue e pela sua ressurreição que não vai haver mais queda, não vai haver mais nenhum perigo interno, externo, qualquer coisa que seja, somente um senso pleno de absoluta segurança na presença de Deus. Não vai haver nem a categoria de nós pensarmos: nossa, mas e se isso aqui acabar? Mas e se acontecer uma nova queda? Não vai haver nem a possibilidade desse pensamento, porque a medida de Deus se estendeu por toda essa cidade, altura, profundidade e largura, portanto está absolutamente protegida de todo tipo de ameaça, de engano e de destruição. Somente a segura presença da glória de Deus pairá sobre nós, enquanto igreja glorificada por toda a eternidade. É por isso que João fala dessa medição aqui. Ele está querendo dizer que nós, enquanto corpo orgânico missionário de proclamação do Evangelho, que é a igreja, nós devemos perseverar em meio aos sofrimentos, e a gente não pode recuar com medo de pregar o Evangelho, de ser, no nosso contexto, perder o emprego, perder isso, perder a amizade, perder aquilo, no contextos mais perigosos, perder a vida, perder o emprego, perder a família, perder casa, porque isso já está dado na Escritura, isso já está perdido, isso já está entregue aos gentios para ser pisado. Mas nós aguardamos novos céus, nova terra, nós aguardamos um novo corpo ressuscitado em glória, esse corpo renovado na ressurreição final, e isso deve ser uma motivação imensa e transformadora para a nossa perseverança em meio ao nosso testemunho do Evangelho. Então a primeira parte do problema é que a falta de testemunho de muitas daquelas 7 igrejas no capítulo 2 e 3 é descrito em termos de perseverem, preguem o Evangelho, vocês vão sofrer mesmo, mas eu prometo para vocês que na eternidade não vai haver a menor possibilidade, da menor fração de qualquer tipo de medo, de qualquer tipo de pavor, de insegurança, apenas esse desfrute pleno da presença de Deus que protege todas as coisas. O diabo vai estar no lago de fogo, os demônios vão estar no lago de fogo, os ímpios vão estar no lago de fogo, e não vai haver a menor possibilidade de escape. E mesmo se escaparem, vamos pensar assim: Cristo é soberano sobre eles, e nada pode ir contra Cristo Jesus, o Deus homem. Segundo lugar, verso 18 ao 21 é descrito o material pelo qual essa cidade é construída. É uma imagem belíssima. Quando a gente pensa em termos de cidade, em termos de cultura, isso é maravilhoso. Mas, irmãos, são 12 pedras preciosas aqui. 12. Eu não vou ler os nomes de novo, são nomes que eu não entendo nada dessas pedras preciosas. Calcedônia, sardônica, né? Sárdio lá no verso 20, e por aí vai. Essas 12 pedras, elas estão no Antigo Testamento. Aonde? No peito do sumo sacerdote. Vou precisar explicar um pouquinho isso para vocês, porque isso é algo que a Bíblia desenvolve e nós não percebemos pela nossa falta de leitura bíblica. O sumo sacerdote, lá em Êxodo 28, em Êxodo 29, Êxodo 35, 39, isso é repetido também, é descrito como que o sumo sacerdote deve se vestir. Ele tem lá toda uma veste especial para mostrar que era o sumo sacerdote. E aí no peito dele tem lá um tecido quadrado, e nesse tecido quadrado tinham que ser coladas 12 pedrinhas, que são as pedras que está aqui em Apocalipse 21. O que isso simboliza? Vamos voltar um pouquinho para aquela parte que é medido. É descrito que a cidade, no verso 16, ela é quadrangular. Existem duas coisas quadrangulares no Antigo Testamento. A mais importante delas é o Santo dos Santos. O tabernáculo e o templo, ele era como se fosse um retângulo,
Sim, a parte externa, então a parte do santo lugar. Só que o santo dos santos, Deus faz questão de dizer, olha, mede e vai ser um quadrado perfeito. Ok? Segunda coisa, isso quer dizer que a nova criação, que é a igreja vinda em glória, é toda ela o santo dos santos, presença imediata de Deus entre nós. A segunda coisa quadrada ou quadrangular do Antigo Testamento é exatamente essa estola sacerdotal, onde haviam 12 pedrinhas ali, cada pedrinha representava uma tribo de Israel, portanto 12 tribos. O sumo sacerdote então era para entrar no Santo dos Santos, no outro quadrado, entrar na presença de Deus, feito a expiação pelo pecado do povo, e ele então levaria no seu peito, lá no Santo dos Santos, o povo diante de Deus para ser representado e os seus pecados serem expiados, mostrando a preciosidade que é o povo de Deus redimido pelo sangue do Cordeiro, do sacrifício que o sumo sacerdote traria. A gente pode aprofundar um pouquinho mais isso. Antes disso, portanto, essas 12 pedras aqui é apenas um símbolo da preciosidade e da pureza e do valor absoluto que é a igreja nesses 12 pedrinhas aqui. Agora, da onde que vem essa imagem dos 12, dessas pedrinhas e todas essas pedras preciosas aqui? Tudo volta para Gênesis 1 e 2 e 3. O Éden é descrito que em algumas partes dele haviam pedras preciosas, ok? Ezequiel, quando ele vai comparar o rei de Tiro, lá em Ezequiel 28, com Adão, a gente acha que essa passagem está falando do diabo, mas está falando de Adão, e vai dizer que o rei de Tiro era como Adão no Éden, e Adão no Éden era o rei da criação, era a coisa mais elevada, e o rei de Tiro estava se elevando acima de tudo, como se fosse o Adão antes da queda, e ele vai cair de lá, do seu orgulho, igual Adão caiu lá do paraíso. Só que Adão, lá em Ezequiel 28, é descrito como possuindo inúmeras pedras preciosas, a maioria dos quais está descrita aqui em Apocalipse. Em outras palavras, Adão e Eva, como rei e rainha da criação, eram os donos absolutos e sozinhos de tudo que era precioso nessa criação. Então Adão, ele tinha para si essas preciosidades, mostrando o valor indescritível que era o Éden, onde Deus habitava ali com eles. A gente viu nas pregações de Levítico que o templo e o tabernáculo é uma reconstrução simbólica do Éden. E quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, era como se fosse uma dramatização, um teatro de Adão voltando para o Éden. E ao voltar para o Éden, é como se ele reconquistasse tudo que ele havia perdido. Uma das coisas que ele perdeu é toda essa riqueza maravilhosa dessas pedras preciosas, e toda a sua beleza e seu esplendor. Ou seja, a imagem toda da construção bíblica de Gênesis 2, Ezequiel 28, Números, Êxodo, Levítico e Números é o seguinte: o sumo sacerdote, como um tipo de novo Adão, levando o Éden no seu peito, que era para ser o povo de Deus, ele entraria na presença de Deus, recobrando aquilo que Adão havia perdido. Uma dessas coisas é a preciosidade simbolizada por essas pedras. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Nós éramos imundos em nossos pecados, coisa mais suja, mais desprezível, mais sem valor da criação. Você não é valioso, por isso Jesus morreu por você. Você é uma abominação, por isso Jesus teve que morrer por você e por mim. Só que ao morrer por nós, a sua morte é tão poderosa o suficiente que nós que éramos imundos somos redimidos e transformados. E o que Paulo diz nas suas cartas? Que Jesus está preparando uma igreja perfeita, sem mácula, sem ruga, sem feiura, absolutamente bela em seu esplendor e em sua glória.
O que João vê de forma simbólica aqui nos versos 18 ao 21 é a pureza, o valor e a preciosidade da igreja vindo em glória, na glória de Deus. Qual que é o efeito e sentido nisso? Isso vai de encontro ao outro problema doutrinário. Porque o problema doutrinário de Balaão e de Jezabel na igreja de Pérgamo e na igreja de Tiatira, em Apocalipse 2, é que essas falsas doutrinas estavam levando o povo a pecar, e ao pecar com idolatria e prostituição, eles estavam, em outras palavras, se enfeiando, por assim dizer. Ao contrário, ao manter a pureza da santidade doutrinária e prática, isso é verdadeira beleza. E as igrejas que perseverarem na doutrina dos apóstolos, na sua expressão verbal e na prática, nós vamos ser perfeitos em glória, em uma santidade, em uma preciosidade, em um brilho perfeito. Tanto que em Apocalipse 4, a glória de Deus é descrita simbolicamente como sendo de pedras preciosas. E por que a igreja aqui, nessas 12 pérolas, é descrita dessa forma? Porque nós seremos tão santos, absolutamente santos, que a glória de Deus, ela vai ser refletida através de nós, para toda a criação, de uma forma que nem os anjos refletem a glória de Deus. Sim, os anjos não são descritos em termos de pedras preciosas, mas você será, nós seremos, se permanecemos já aqui na santidade e na beleza da santidade que Deus propõe para nós. Terceiro lugar, verso 22 ao 27, algumas características internas dessa cidade. Verso 22: nela não vi santuário. Não, o tabernáculo que tinha lá era uma tenda que tinha lá os seus limites. O templo de Salomão que tinha lá os seus muros, não vai haver mais essas limitações do santuário. Mesmo agora, nós sabemos que essas paredes aqui não são a igreja. Nós sabemos disso. A igreja, o templo, somos nós enquanto reunidos. Mesmo assim, nós temos a nossa limitação geográfica. Nós somos pequenos. Na nova criação restaurada, não vai haver mais limites, porque a igreja vai tomar o mundo todo em uma glória perfeita. Não vai haver mais paredes separando aquilo que é puro daquilo que é impuro. É para isso que servem as paredes do templo do Antigo Testamento. Não vai haver mais santuário, porque Deus será o nosso templo. O que quer dizer isso? Nós habitaremos em Deus, Deus habitará em nós de uma forma plena, perfeita e gloriosa. Verso 23: a cidade não necessita nem do sol nem da lua para que nela brilhem, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Isso não quer dizer que não vai haver mais o sol, a estrela que gira a nossa como que chama? Sistema solar. Péssimo em astronomia, né? Ou lua, que é o nosso satélite natural. Mas quer dizer que a gente vai precisar deles para a nossa iluminação, porque a glória de Deus é o que vai nos iluminar de forma final e definitiva. Vocês conseguem imaginar isso? A glória de Deus que habita na dimensão celestial invisível, que os anjos contemplam com um brilho inacessível. O véu que separa a dimensão visível e invisível vai ser rasgado, e a glória de Deus, essa luz, esse brilho, vai inundar e cobrir todas as coisas, até mesmo nessa criação visível. Vai ser um só templo, uma só dimensão, uma só criação, anjos e a igreja louvando a Deus e habitando nessa glória inacessível. Escrever uma coisa que me veio à mente agora: é por isso que não vai haver mais sexo, por exemplo, lá. É um tema que as nossas irmãs estudaram ontem, né? Às vezes alguém pensa, puxa vida, poderia ter isso, poderia ter aquilo. A relação sexual dentro do casamento abençoada por Deus
é um vislumbre pequeno, pálido, passageiro da alegria que nós vamos ter ao habitar na luz da glória de Deus. Verso 24: as nações andarão a sua luz, os reis da terra lhe trarão a sua glória, suas portas não se fecharão de dia e ali não haverá noite, pois para elas virão a glória e a honra das nações. Isso quer dizer que os reis e todas as nações que foram salvas pelo Cordeiro, ou seja, povos de toda tribo, língua, povo e nação, habitarão essa criação. E a forma simbólica de dizer que não vai fechar as suas portas quer dizer que nós temos acesso a Deus imediatamente. A gente vai precisar bater lá no templo de Jerusalém para ter uma audiência com Deus. Deus vai estar em todo lugar, não vai haver mais nenhuma porta entre nós e Deus. Habitaremos de forma imediata e completamente acessível por toda a eternidade com Deus. Verso 27: nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica a abominação, nem o que ou mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Você consegue perceber a parte prática disso? Aqueles dentro da igreja que estão praticando impureza, abominação, mentira, que é o falso ensino, jamais podem entrar nessa cidade santa que é a igreja em glória. Isso quer dizer, igreja, mantenham-se doutrinariamente puros. E doutrina não é apenas cognitiva, igual eu falo para vocês sempre. Doutrina é a verdade de Deus praticada e crida e professada por nós. Doutrina na Bíblia sempre envolve prática, porque toda ideia tem consequências. E João está dizendo, olha, a característica interna dessa cidade, dessa igreja em glória, ressuscitada e perfeita, é que a glória de Deus habita lá. Portanto, não é possível pessoas que viveram vidas tomadas pelo pecado entrem lá, porque elas não querem. Se você não quer a glória e a santidade de Deus agora, nessa vida, manter-se puro nessa vida, você não vai querer estar lá, porque lá não vai ter aquilo que você mais ama, que é o seu ídolo, sua imoralidade, sua mentira, sua vanglória, suas abominações. Não vai ter nada disso lá, que você ama e se entrega e vive por elas lá. Não vai ter, portanto você não vai querer estar lá, portanto, adivinha, você não vai estar lá. Se pelo contrário, você luta em sua fraqueza e sua insignificância, para cada vez mais se arrepender de seus pecados e viver em semelhança a Cristo Jesus, é lá que você vai estar de forma perfeita. Conclusão, verso 22, capítulo 22, verso 1 ao 5. Essa parte, concluindo essa visão, vai mostrar vários símbolos da presença de Deus nessa eternidade com Ele. Diz assim, capítulo 22: então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão. Verão a sua face, e na testa dele estará o seu nome. Não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. O verso 3 fala que os seus servos os servirão. A palavra servir é a mesma palavra para culto. Nesse culto eterno que nós prestaremos a Deus, nós estaremos perfeitamente saudáveis ao comer da árvore da vida. Não vai haver mais maldição, Deus vai estar lá. E aí sim, presta bem atenção, nós fomos criados
para adorar e cultuar a Deus. Isso é o que nos satisfaz de forma plena. Doutrina e testemunho público não são o fim principal da igreja, são meios para nós atingirmos o fim, que é o culto a Deus. Deus não aceita culto de igrejas que são hereges, doutrinariamente puras. Deus não aceita culto de igrejas que são enclausuradas e não corajosamente proclamam o Evangelho. Portanto, a pureza doutrinária e prática, que enche o nosso coração e inevitavelmente enche a nossa boca para falarmos de Jesus, é uma forma, é um meio pelo qual nós vamos adorar a Deus de forma perfeita na eternidade. E esse culto que nós vamos servir a Deus por toda a eternidade, nesta criação restaurada, com este corpo restaurado, com a nossa alma restaurada, na presença imediata da glória do Deus triuno, começa aqui. O nosso culto a Deus, que é, em primeiro lugar, toda a nossa vida diante dele, que encontra sua expressão máxima no domingo, onde nós nos reunimos para glorificarmos a Deus, é o que satisfaz nossa alma e é a nossa eternidade em uma abundância infinita e infindável de uma alegria na presença imediata da glória de Deus. E a pergunta é: você está satisfeito em estar aqui cultuando a Deus? Ou você está aqui apenas por um formalismo, por um tradicionalismo, porque o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos estão aqui? Se esse é o caso, você não vai estar querendo fazer aquilo que está te entediando aqui, você não vai querer passar a eternidade fazendo. Não quer dizer que a gente vai só cantar a Deus por toda a eternidade, mas toda a nossa vida neste mundo vai ser esse culto perfeito de adoração a Deus. E isso começa aqui. É por isso que a gente precisa manter-nos firmes na doutrina apostólica do Evangelho e firmes na proclamação pública, porque isso é um culto agradável a Deus, e é isso que nós faremos por toda a eternidade. Portanto, quando o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, ele ouve Jesus falar: olha, a igreja de Éfeso está ruim, a igreja de Tiatira está ruim, de Sardes está ruim, de Laodiceia está ruim, de Pérgamo está ruim, a igreja de Esmirna e de Filadélfia estão ok, mas são 2 entre 5. E se nós olharmos mais ainda, as igrejas estão ruins. Mas João persevera na doutrina, mostra para eles que aquelas igrejas, e as 2 igrejas boas, Esmirna e Filadélfia, eram as mais fracas, as mais pobres, porque não estavam se vendendo publicamente igual as outras igrejas, as mais insignificantes e menores. Essa Jesus falou: eu só tenho elogio para elas, porque elas mantêm a minha palavra, doutrina, e o meu testemunho, proclamação do Evangelho. Isso aqui eu estou prometendo para elas. As outras igrejas se arrependam, porque se vocês se arrependerem, esse será o seu futuro, tão certo quanto vive o Senhor. Amém? Vamos orar. Tenha um breve momento de oração silenciosa, de confissão, de arrependimento, de se voltar para Cristo pela fé, e eu já vou orar encerrando o sermão. Senhor, que visão gloriosa que Tu deste ao apóstolo João. Nós Te louvamos por ter inspirado ele a colocar em texto para nós aqui no livro de Apocalipse, e toda essa beleza da Nova Jerusalém que João viu, sem nenhuma presunção ou orgulho, mas pela sua graça, somos nós, naquele grande dia, vindo em glória com o Cordeiro, nosso Senhor Jesus, descendo do céu, da qual nós participaremos pela nossa morte, mas tendo nosso corpo ressuscitado, desceremos
a este mundo restaurado e habitaremos para sempre com o Senhor. Isso vai acontecer daqui a pouquinho, no abrir e fechar de olhos, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o incrível disso é que não apenas nós teremos nossa alegria plena no Senhor, mas que o Senhor mesmo se alegrará em nós por causa de Cristo. Que o Senhor já se alegra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o seu Espírito. Persevere no Senhor, persevere nossa pequena e fraca igreja, que nós venhamos a tampar os ouvidos, como fazia Éfeso no século II, para não ouvirmos mentiras que destoam da sua palavra, mas que nós não venhamos a nos fechar em nós mesmos, nós venhamos a amar este mundo caído e servi-los com a sua palavra e com todas as coisas. Que o Senhor seja glorificado em tudo isso, porque o Senhor assim o é e assim o determinou. E que nós estejamos plenamente satisfeitos na sua glória em Cristo Jesus. No nome dele nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé.